A graça soberana de Deus nos deu a oportunidade de estar de volta e apresentar o programa Fé Perfeita aqui pela sua TV Fé Perfeita, 24 horas no ar. É a palavra de Deus alimentando, abençoando, curando, libertando e revelando para o povo da nossa geração. A TV Fé Perfeita você pode acessar www.feperfeita.org.br. 24 horas com palestras, pregações, louvores, tudo para abençoar sua vida. E, através desta emissora amiga, estamos entrando na sua casa, no seu estabelecimento, para falar sobre esta grande mensagem. E este mensageiro no qual Deus enviou para precursar a sua segunda vinda. Não há esperança para a igreja fora da segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Meu nobre irmão e amigo, nosso objetivo dentro desses programas é ir com você passando por estas epístolas de Paulo até chegarmos à carta aos Hebreus, que é a chave para todas as demais cartas. Sabemos historicamente que Paulo escreveu 14 epístolas do Novo Testamento, lembrando que muitas foram escritas às igrejas, e outras a indivíduos como Timóteo, Tito, Filemão. Essas três foram a pessoas adereçadas a eles e que, na verdade, estes personagens nada são mais do que a minha e a tua representação. Queremos lembrar que a carta de Paulo aos Hebreus e aos Efésios, ambas foram escritas quando ele estava na prisão. O profeta William Branham disse que Deus fez com que Paulo fosse para a prisão, permitiu, para que ali, então, livre de toda a visão dos problemas que estavam acontecendo e do impulso para levar adiante a obra, o que é uma coisa nobre, mas que cada coisa obedece o seu lugar e seu tempo. Então Deus fez com que ele fosse para a cadeia. E ali na cadeia a inspiração veio. Na carta aos Efésios, Paulo fala a um grupo de pessoas com uma mente espiritual, que estavam assentadas em lugares espirituais. Paulo fala que a nossa luta não é contra carne e sangue. Paulo fala sobre eleição e sobre predestinação, sobre o ministério quíntuplo de Efésios 4, fala sobre o fundamento da igreja em Efésios 2, que a igreja está edificada no fundamento dos apóstolos e dos profetas, fala sobre os deveres domésticos, marido e mulher, pai e filhos e vice-versa, fala sobre os deveres comunitários entre patrões e empregados, e vice-versa, esta correlação. Mas há uma coisa, a visão é levar a igreja à estatura completa de Cristo. Este deveria ser o objetivo em que cada pessoa, cada pregador que se propõe pregar uma mensagem deveria pensar em qual é o objetivo e o motivo que ele está tendo para pregar um sermão. Muitos têm pregado apenas para mostrar a sua capacidade de eloquência e quão capaz e quão grande, quão sábio ele pode expor as palavras. Mas qual é o objetivo? Isto é vaidade. Isto passa. Outros estão pregando, como disse Paulo, uns pregam a Cristo por contendas, outros por dinheiro, não é? Por motivos incorretos,
Mas o que é? Qual seria a verdadeira função e o verdadeiro objetivo de se pregar um sermão, senão afastar os poderes dos demônios para que as pessoas possam abraçar a cruz e se salvarem. Segundo, depois da salvação, que é o reconhecimento de que nós somos e nascemos pecadores, então nos esvaziamos das coisas erradas que fizemos. Agora, a casa não pode ficar limpa e vazia depois da confissão do arrependimento, ou aqueles espíritos farão a volta, andarão por lugares áridos e voltarão com 7 espíritos piores do que ele, e o segundo estágio da vida daquela pessoa é pior do que o primeiro. Isso você pode ver, é simples. Bastante você ver uma pessoa que vem ao Evangelho, disse ter convertido, e aí então, ao invés de receber um preenchimento do Espírito Santo para recolocar na vida dele, preencher os espaços vazios, ele não faz, se torna membro de uma igreja, cauteriza a sua consciência, pensa que está bem com Deus, continua vestindo da mesma maneira, falando da mesma maneira, tendo o mesmo temperamento, o mesmo gosto e as mesmas inclinações. Sabe o que é isto? Ele novamente foi apanhado por aqueles velhos espíritos, porque uma coisa que muitas pessoas se esqueceram é que diabo não reconhece se você carrega a Bíblia ou se você é membro de uma igreja. Ele vai andar montado no seu cangote do mesmo jeito, ele vai dirigir sua vida da mesma maneira. Então as pessoas entram num estágio pior. Por quê? Porque quando você vem com o Evangelho e prega e belisca a consciência das pessoas, como você, como muitos que estão me assistindo agora, sabe qual é a reação? Muda de canal aí. Esse quadrado, esse passado de moda, esse obsoleto aí, esse implicante, esse legalista, está querendo fazer eu viver um padrão do século passado ou dos séculos da Idade da Pedra. É assim, e este não é outra coisa senão aqueles velhos demônios que saíram e transformaram o estágio da vida daquela pessoa muito pior, porque eles mancham, denigrem, sujam o Evangelho de Cristo com suas vidas, com seus testemunhos. Não é isso que os pregadores estão fazendo? E não é isto que as pessoas que estão seguindo a estes líderes cegos fazem com sua maneira de vida? Sabe que o apóstolo São Pedro disse que nos últimos dias viriam escarnecedores perguntando onde está a promessa da sua vinda. Você sabe como é que eles escarnecem da vinda do Senhor? Você não sabe? Então olha estes evangelistas da televisão, estes apóstolos, estes missionários, estes pregadores, são escarnecedores da vinda de Cristo. Você vê, este missionário, respondendo uma pergunta, disse: ô missionário, quando é que, o que o senhor acha da vinda de Jesus? Está perto ou longe? Ele disse: olha, se dependesse de mim, eu diria para ele: Senhor, Jesus não vem não, porque aqui está muito bom. São escarnecedores da vinda, porque o que eles pregam? Apenas benefício material, dinheiro, Deus quer te dar dinheiro. Daqui um pouquinho aparece: olha, Deus vai curar, Deus vai resolver problemas de casamento. Tudo isso Deus faz. Mas é só isto? As pessoas estão se preparando para o arrebatamento? Não, escarnecem da vinda, porque, na verdade, a trombeta dá sonido incerto e ninguém se prepara para a batalha. Ninguém está preocupado com o céu, com o arrebatamento, com preparar sua vida, limpar, arrumar sua casa. Não há essa preocupação. Estes escarnecedores
faz com que as pessoas se tornem também escarnecedoras. Não há um só destes crentes que você encontra hoje que estejam preocupados com o arrebatamento. Eu estou estudando a epístola de Paulo. Ele tinha um objetivo em cada uma de suas epístolas. E o objetivo era levar a igreja ao pleno conhecimento da verdade, a uma transformação pela renovação do entendimento, a uma preparação para o dia da vinda do Senhor. Até porque, amigo telespectador, se você não sabe, é bom que saiba que todos os santos que dormiram no passado dependem da nossa perfeição. Agora, olhe você mesmo com seus próprios olhos e julgue. A igreja caminha em passos largos para a perfeição ou para uma completa desvalorização e desmoralização dos princípios estabelecidos por Deus em sua palavra. Você seja o juiz. Você faça o julgamento. Eu gostaria de tomar uma escritura de Paulo na carta aos Efésios, no capítulo 4, no verso 27. Nem deis lugar ao diabo. O verso anterior, irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. E eu quero dizer a você que a recomendação de Paulo aos Efésios, que cada um fale a verdade ao seu companheiro. Isto é o que eu estou procurando fazer aqui. Eu não quero dizer a você uma inverdade. Meu objetivo é levá-lo à verdade. Até porque, em São João capítulo 8, Jesus disse que o pai da mentira é o diabo. No verso 25, Paulo disse, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns do outro. Olha, eu não perderia o tempo para vir aqui pregar um evangelho apenas com benefícios materiais, porque eu sei que isto não leva você a lugar nenhum. Eu estou aqui preocupado. Eu gostaria que a sua família estivesse salva, fosse para o céu, no arrebatamento, pudesse participar da grande ceia das bodas do Cordeiro e da Nova Jerusalém. Eu gostaria imensamente de que todos os meus contemporâneos, irmãos, amigos, pudessem se salvarem. Viu? Eu estou preocupado e interessado no benefício da alma das pessoas enquanto elas displicentemente gozam dos prazeres e estão na condição daquele homem que ouviu por detrás de si uma voz louco. Se pedirem hoje, conta a tua alma. O que tens? Para quem será? Como você pode chegar diante de Deus com a condição de vida que muitos estão vivendo, que a sociedade está vivendo, que a religião está vivendo? Isto é loucura, é absurdo. Sim, meu amigo, mas dar lugar ao diabo, o povo não sabe nem quem é diabo. Para começo de conversa, o povo nem sabe quem é diabo. Sabe quem é diabo? Diabo é o maior sofista de palavras que você já viu. Ninguém o consegue vencer pelo argumento. Ele mascara suas mentiras com verdades, viu? Ou mascara também a verdade, sabe? Dizendo, olha, se você se tornar membro de uma igreja e fizer parte do coral, e cantar, e pregar, e distribuir folhetos, e participar do evangelismo e das missões, você vai receber uma recompensa de Deus. Olha, isto é mascarar a verdade. Isto é uma inverdade. Todas estas coisas estão corretas, porém,
Eu não sou salvo por pregar o evangelho. Eu não sou salvo porque dei meu dízimo. Eu não sou salvo porque frequento uma igreja. Eu sou salvo pela fé que tenho no sangue de Jesus Cristo. E se tenho fé no sangue de Jesus Cristo, devo respeitar o sacrifício que foi feito na cruz do Calvário por mim e honrá-lo com a minha vida. Então, isto me dá a condição de salvo. É a graça que me salvou e agora, como gratidão, eu procuro viver uma vida que honre, que agrade a Deus. Mas o que é conhecer o diabo? Não vá seguir qualquer argumento ou qualquer experiência que esteja em desacordo com a palavra. Hoje não se crê na Bíblia. É a maior hipocrisia que existe, é carregar a Bíblia. Se a Bíblia disser para uma mulher não cortar o cabelo, o pastor dela disse que pode cortar, que isto é coisa lá do passado. Então eu te pergunto, se você cresce na Bíblia, você ficaria com a Bíblia. E diria para o seu pastor, eu conheço bem este espírito que está falando através da sua boca, que é diabo. Viu? Quando você vê um pastor colocar uma mulher na plataforma, da mesma maneira. E quando você vê pastores envolvidos com a política, na mesma condição da sociedade, assistindo futebol, levando a sua igreja para clubes, para praias, para piqueniques, para brincadeiras, para jantares, para entretenimentos, saiba, você não está vendo apenas a figura do homem, porque por trás daquela figura existe um espírito sedutor. Espírito sedutor são espíritos, ou espíritos sedutores são espíritos substitutos. São aqueles que substituem as realidades da Bíblia. O que era a realidade? É que houvesse uma igreja cheia do Espírito Santo, que brilhasse, que a luz da vida daquelas pessoas pudessem refletir a imagem de Jesus Cristo novamente. Pudessem ser exatamente o que Jesus disse que a igreja seria, seu corpo aqui na terra. Isto não é o que nós estamos vendo. Então, quando nós tomamos a Escritura, nem deis lugar ao diabo, eu queria falar com você. Não dê lugar, não dê espaço na sua vida para Satanás. Começando com as mães. Não crie seus filhos ao pé de uma televisão. Não siga o padrão que as outras crianças estão seguindo. Gaste tempo com eles, ensinando o caminho do Senhor. Ou o diabo, você vai dar lugar para ele plantar na vida dele um comportamento duvidoso, viu? Uma maneira rebelde, tudo isso é diabo. Não dê lugar ao diabo. Suas filhinhas e seus filhinhos optarão por viver conforme os colegas, a professora, a escola, se vestirem da mesma maneira. Mas eu estou aqui citando o que Paulo disse, não dê lugar ao diabo, aos falsos pastores, aos falsos ensinamentos e depois a responsabilidade pessoal de cada crente. Você quer ver uma coisa? Me responda, aonde você conseguiu o figurino para que você possa vestir, minha irmã? Não foram com os estilistas e estilistas nas revistas? Escuta aqui, por que esta revista aqui não serve para as mulheres se vestirem honestamente com pudor? Porque você não dando lugar a Deus, aqui a sua palavra, aos ensinamentos, aos conselhos, às normas, aos padrões, ao objetivo de Deus, que é de fazer você ter vergonha, de mostrar seu corpo, de pensar que de engraxate, gari, doutor e qualquer classe está vendo suas nádegas, suas pernas, seus seios, e você, homem, dizendo ser um homem, hein? De vergonha, permite estas coisas.
Como é que é isto? Isso é dar lugar ao diabo. Foi o diabo que desnudou as mulheres. Foi o diabo que fez com que elas e os seus maridos e seus pais perdessem a vergonha. E permitisse tal baixeza. É uma baixeza. Não dê lugar ao diabo. Apresente os membros do seu corpo como um sacrifício santo, agradável a Deus. E se você não quer dar lugar ao diabo, olhe na sua Bíblia. Se você não encontrar as doutrinas que a sua igreja apresenta na Bíblia, então saiba que o diabo fez o manual teológico que dirige, que é o padrão da sua igreja, o diabo. E ele fez com que você aceitasse seus ensinamentos pensando que está adorando a Deus. Estas são verdades. Você pensa que o diabo é este trouxa que as pessoas estão dizendo aí? Olha, diabo é cachorro vira-lata, a gente chuta ele, diabo a gente pisa na cabeça dele e o povo bate o pé no chão. Diabo está montado no cangote de pastores e de crentes, e de padres e de papa, fazendo com que eles sejam contrários à Bíblia. Essas são verdades. Mas as pessoas creem? Não, eles preferem ficar com as suas experiências. Desde que uma mulher se arrepie, estribuche ali e fale línguas, não importa o que ela vai fazer dentro de casa, se vai ser rebelde com o marido, hein? Se vai ser linguaruda, faladeira da vida dos outros, se vai vestir curto. Se não aguenta a primeira cantada, já está na cama com outro homem, está em igrejas cheias de adultérios e de mocinhas que são beijadas e pegadas e possuídas sexualmente e ainda estão falando línguas e cantando nos corais e os homens sendo adúlteros e maus pagadores. Olha, este não é o Espírito de Cristo. Este é aquele que Jesus disse que, se possível, enganaria até os próprios escolhidos. Mas eu quero dizer aqui, não dê lugar ao diabo. Sabe o que é não dar lugar ao diabo? É não sair da Bíblia um só minuto. É apresentar-se a Deus como instrumento de justiça, é ter consciência que você é o corpo de Cristo aqui na terra, templo do Espírito Santo, e é você estabelecer sua fé naquilo que está escrito, quer ver, não dá lugar ao diabo, é preparar-se para a vinda do Senhor, porque se você der lugar, ele vai fazer com que você se embarace com os cuidados desta vida, com as modas, com as vaidades e com mentiras e enganos que tiram a sua visão da hora mais sublime, que é a hora da vinda do Senhor. Não dê lugar ao diabo. Resista ao diabo, ensina as Escrituras e ele fugirá de vós. Permaneça com a palavra. Foi assim que Jesus fez. O diabo veio a ele. E em cada oportunidade ele fez uma proposta, como faz a mim e como faz a você que me assiste. Só que Jesus permaneceu numa posição irredutível. Nunca abandonou aquilo que está escrito. Disse, nem só de pão vive o homem, mas de toda, não é de parte. Não são de versículos isolados. De toda a palavra que procede da boca de Deus. Então, quando ele mostrou a facilidade para ganhar, para dar dinheiro, porque as pessoas procuram o evangelho porque estão interessadas na salvação. É só isso que as pessoas vão fazer dentro de igreja. A reunião dos empresários, o povo quer dinheiro. Você vai se tornar rico, o povo quer dinheiro. Deus vai te dar, aí o povo corre tudo atrás. Não é? Então, quando o diabo ofereceu dinheiro para Jesus, Jesus não foi nisso, não. Você está vendo? Você me entende? Agora, o que Jesus pregou, isto não é pregado. Jesus disse,
Se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria. Assim será o dia da vinda do Filho do Homem, que virá quando não sabeis. Não dê lugar ao diabo para que ele te engane. O meu tempo acabou e no próximo programa eu quero dizer a você, não dê lugar ao diabo. Jogue fora, se não existe trindade, batismo nos títulos Pai, Filho e Espírito Santo, Santa Ceia, com pão levedado e com suco de uva, não dê lugar ao diabo na sua vida. Saia fora destes falsos ensinamentos e deixe estes falsos mestres, escarnecedores da vinda do Senhor, falando sozinho. Vamos orar? O meu tempo acabou. Bendito Pai, eterno Deus, Criador dos céus e da terra, que habita em Jesus Cristo, eu oro e entrego a vida e o lar, e os pensamentos e as intenções de cada coração diante do Senhor. Eu peço misericórdia para aqueles que estão em busca de misericórdia, e eu peço revelação para aqueles que precisam que os seus olhos sejam abertos. E eu peço que a luz da glória da tua face brilhe no caminho, no lar, na vida destes que me assistem e os liberte das trevas, das cadeias da escuridão, do engano de Satanás. Peço com toda a minha alma, em nome de Jesus Cristo, que a palavra promova uma limpeza completa no corpo, na alma e no espírito, para a glória de Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém. Apresentando o programa Fé Perfeita, aqui na sua TV Fé Perfeita, 24 horas no ar, transmitindo a mensagem que precursa a segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Você pode nos assistir www.feperfeita.org.br, 24 horas com mensagens, hinos, palestras, entrevistas, isto tudo para que você possa crescer espiritualmente e viver debaixo de uma atmosfera do Espírito Santo. Queremos dizer que através deste canal de televisão, desta emissora amiga, que nesta hora, através de suas ondas, entram na sua casa, levando o que existe de mais precioso. Ouro, prata, não pode comprar. É a infalível palavra de Deus. Passarão céus e terras, mas a palavra do Senhor não passará. E aqueles que fazem a vontade de Deus, que estão na palavra e a palavra está neles, têm garantido vida eterna, eternidade. Eternidade é uma contínua revelação do amor, da bondade e da misericórdia de Deus. Você sabe que Jesus Cristo é a expressa imagem do Deus invisível, é a revelação de Deus para os homens. É a expressão do amor de Deus. Aquele é a ponta, é apenas o início desta grande fonte de amor que providenciou para que eu e você não perecesse, mas tivéssemos vida eterna. A saber, aqueles que creem. Quando você diz, creio em Jesus, então você está afirmando categoricamente, sou um obedecedor, que sigo e obedeço os mandamentos de Jesus, nosso Senhor.
Esta é a grande verdade. Muitos querem Jesus como Salvador, como curador, como libertador, como ajudador, como consolador. Mas poucos são aqueles que querem Jesus como Senhor. E Ele é o único Senhor. Se Ele é Senhor, Ele deveria ter o primeiro lugar na sua vida. Se Ele é seu Senhor, tudo que você fosse fazer, você deveria colocá-lo em primeiro lugar. Isto é, se Ele é Senhor. Agora, muitos querem servi-lo, muitos querem andar em suas fileiras apenas por benefícios materiais. Nunca pelo objetivo completo, correto e ideal que é viver seus ensinamentos. E eu quero dizer a você, você pode receber cura e sua alma ir para o inferno. Você pode até ser membro de uma igreja e estar perdido numa vida tão suja quanto as paredes do inferno. Não é a religião. É a sua relação de alma com Deus. E quando o homem realmente entra em contato com o sobrenatural, eu quero dizer para você, o mundo cessa. As vozes, o modelo, sabe, o padrão não lhe interessa mais. Tudo o que você quer é que não mais eu viva, mas que Cristo viva em mim. Esta é e sempre será a visão daqueles que querem viver o Evangelho. Agora, quando você vê pessoas que querem estar na igreja e no mundo ao mesmo tempo, eu estou aqui, mas eu estou aí com as novelas, eu estou aqui, mas meu coração está aí no futebol, eu estou aqui, mas minhas vestes são mundanas, eu estou aqui, mas eu gosto dos filmes, não é? Dos cinemas e da televisão. Estes são padrões que não são padrões da Bíblia. Isto não é ter Jesus como Senhor da sua vida. Isto é servir a Deus e a Mamon. Isto é estar com Deus e o diabo. Com duas coisas ao mesmo tempo, é você estar nas trevas e na luz. Não é assim. Deus precisa ser e deve ser e exige ser respeitado. Deus jamais ficará ou dividirá sua glória com qualquer homem ou muito menos com Satanás. Estou aqui passando com você pela carta aos Efésios, um livro esplêndido que Paulo escreveu quando estava preso. E aí então, no versículo 28, depois de estudarmos no programa passado, não deis lugar ao diabo, e eu volto aqui antes de seguir adiante, dizendo a você, olha, minha irmã, você sabe que quem ditou as modas não foi o Espírito Santo. Isso que está dentro da sua igreja, de mulheres de cabelo cortado, pintada, com aqueles shorts, calça comprida, vestidos colados, você sabe que tudo isso foi diabo. Então não faça isso, não dê lugar para o diabo na sua vida nem na sua família. Viu? Não abra a porta da sua casa e oficialize novelas e filmes de sexo aí dentro com a sua família, transformando o seu lar, que deveria ser um lugar sagrado, onde o Espírito Santo pudesse estar, num prostíbulo de baixa categoria, porque é assim a proposta do diabo, é para acabar com todos os princípios e valores. Vai entrar nos lares e destruir tudo. Olha, as mulheres vão estar com as nádegas de fora, as moças não vão ser mais virgens, vão ser depósitos de esperma de rapazes diferentes, não é? Naquele objetivo de sensualidade que experimentou, que é muito inteligente. Inteligente se tornar uma lixeira, hein? Uma caixa de descarga de homem, isso não é ser inteligente. Expor seu corpo como uma mercadoria barata, isso não é inteligente. Inteligente, diz a Bíblia, que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria.
Se você tem temor de Deus, você nunca faria isto. Você não daria lugar para o diabo na sua vida, nem nos seus olhos, nem na sua língua, nem no seu temperamento e principalmente na sua maneira de crer, na sua fé. Quando eu terminei o programa de ontem, eu falei um pouco sobre doutrina. Por exemplo, na carta de Tiago, Tiago pergunta: crês tu que há um só Deus? Fazes bem, pois até os demônios creem e estremecem. Escuta, crer que existem 3 pessoas na Santíssima Trindade é ter uma condição espiritual mais pobre, mais decadente do que os demônios. Porque os demônios, o diabo, o pai da mentira, criou a doutrina da Trindade. E disse que Deus são 3 pessoas distintas em um só Deus. Olha, isto é mentira. Isto não é verdade. Existe um Deus com 3 ofícios, Pai, Filho e Espírito Santo, não são pessoas distintas. É o mesmo Deus que se manifestou como Pai, porque gerou, como Filho, porque tomou a forma humana, e como Espírito é o que ele é, consola, guia e dirige a igreja. Mas a doutrina católica que os evangélicos abraçaram da Trindade é uma mentira do diabo. E eu quero dizer, não dê lugar ao diabo. Não deixe isso na sua vida. Quando eu terminei o programa, o tempo não me permitia lembrar aos senhores que o nosso padrão é a Bíblia. O resto é mentira do diabo. Se você não tem um só crente que foi batizado na Bíblia, usando as palavras Pai, Filho e Espírito Santo, você se pergunta, então por que minha igreja batiza assim? Você vai ter a resposta agora, porque sua igreja, seguindo os padrões da Igreja Católica, que se desviou da verdade, então abraçou na reforma com Martim Lutero e no segmento das divisões do protestantismo, o mesmo engano e a mesma mentira. E eu venho aqui, mais uma vez, dizer, não dê lugar ao diabo. Volte à sua Bíblia e olhe se existe um batismo nos títulos Pai, Filho, Espírito Santo. Se não há, então abra o seu coração e volte-se para a Bíblia e diga para o seu pastor: eu quero ser batizado em nome de Jesus Cristo, conforme Atos 2,38, Atos 10,16, aliás, Atos 8,16, Atos 10, 47, 48, Atos 19, 5, Atos 22, 16, Romanos capítulo 6 e 1 Coríntios capítulo 1, verso 17. Se seu pastor disser, não, nossa igreja batiza assim, então eu quero dizer, não dê lugar ao diabo na sua vida. Deixe a sua igreja se perder, se eles quiserem se perder, mas fique com a Bíblia. A Bíblia é a verdade. Toda igreja fora do padrão da Bíblia é uma arapuca de Satanás para enganar, prender e arrastar as pessoas para o inferno. Eu disse, e vou repetir nesse programa, todo compêndio teológico existente no mundo foi produzido por Satanás. Nós não estamos aqui baseando a nossa fé em arranjos teológicos produzidos no inferno e manifestado em 4 paredes de seminários ou na cabeça de homens que não têm responsabilidade com a Bíblia, nem com a alma deles e nem com a das pessoas. A única verdade existente chama-se Bíblia Sagrada. Este é o padrão. E eu digo, não dê lugar para o diabo na sua vida. Tudo que quer tirar você da Bíblia é diabo. Então você tem aí, no programa passado, eu falei sobre as pessoas que também tomam a ceia com pão de padaria e com vinho. Mas, por favor, será que você nunca leu na sua Bíblia que a preparação dos pães eram asmos e que fermento na Bíblia, na simbologia da Bíblia, é pecado?
Será que você não entende que no corpo de Cristo não é pecado? Será que você é tão cego, mas tão cego, que quando você vai à igreja e o pastor dá um pão com fermento para você, ele está tirando a identidade dele e dizendo: olha aqui o diabo, a igreja fermentada no pecado, e é por isso que você vai ver mulheres de boca pintada, de olhos pintados, de cabelo cortado, de roupa curta, e homens adúlteros, e pessoas que não têm compromisso nenhum com Deus. E as pessoas parecem não acordar para isso. Não se toma suco de uva na ceia, se toma vinho, porque o vinho... Já leu o Apocalipse? Não danifiques o azeite e o vinho, porque o vinho, dentro da simbologia da Bíblia, é o estímulo que a revelação produz na alma do crente. Mas que revelação, pastor? Aquela que a gente aperta o olho ali, ou aquele sonho que nós tivemos? Não, estou falando da abertura da palavra, de você ver o que está atrás das letras da Bíblia, do sobrenatural, daquilo que, penetrando na alma do homem, traz um gozo e um estímulo tão grande que aí ele vira a costa para futebol, para novela, para roupas mundanas, para brincadeiras, para festinhas, viu? Para piqueniques, para jograis, isso tudo, olha, morre para você. E você entende por que o salmista dizia que o prazer de um homem justo é na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite? É por causa deste vinho. Esse suco de uva seu não dá para você nem chegar na segunda-feira. Quando o culto termina, pode acompanhar os jovens, eles vão agarrar as moças, pode acompanhar os homens e as mulheres, nada mudou na vida deles. Não tem nenhum estímulo. Hein? Mas eu quero novamente aqui entrar no assunto dizendo, olha, aquele que furtava não furte mais, a mulher que cortava o cabelo não corte mais. Se você não é batizado em nome de Jesus Cristo, peça seu batismo agora mesmo. Se você ainda cria na doutrina católica de um velho barbudo, um moço mais novo e de uma pombinha, jogue isso fora, isso é paganismo. Deus não é um velho, Deus é eterno, é um espírito. Viu? Jesus Cristo não é a segunda pessoa da Trindade, ele disse: eu sou o primeiro e o último. Espírito Santo não é a terceira pessoa da Trindade, é a pessoa de Cristo na forma de Espírito, dizendo: vou e volto para vós. Agora, se você quer dar lugar ao diabo, continue no engano da religião. Eu vou chamar você para a Bíblia. Viu? Não saia da sua boca nenhuma palavra torpe, mas aquelas que servem para edificação. Como é que você diz que é corpo de Cristo, templo do Espírito Santo, e se para em rodas de amigos para contar piadas imorais? E da tua boca sai palavras agressivas contra a tua esposa, e da tua boca sai palavras de rebeldia contra teu marido, ou contra teu pai, ou contra tua mãe, meu filho, minha filha que está me assistindo. Hein, filhos? É isso que nós estamos olhando na Bíblia. O verso 30, falando com aqueles que não dão lugar ao diabo, que tem uma vida transformada. Não é transformada para pior, não, é transformada para melhor. Aqueles que estão crescendo em Cristo a cada dia. E aqueles que precisam viver e querem viver uma vida limpa. Depois, aqueles que têm suas bocas, não saia da sua boca nenhuma palavra torpe. Eu estou lendo Efésios 4, 29. No verso 30, disse: não entristeçais o Espírito de Deus. Você sabe o quanto o Espírito Santo é sensível? Você sabe que qualquer ação, qualquer palavra, qualquer gesto que não é compatível à natureza divina, praticado por mim ou por você, aquilo entristece o Espírito Santo?
E você sabe disto? Sabe quando a Bíblia diz, não entristeçais o Espírito Santo, no qual fostes selados para o dia da redenção? Eu acho que daí Paulo diz o que é que entristece o Espírito Santo. Disse, amargura. Mas como é fácil a gente guardar raiz de amargura quando nós somos contrariados, quando alguém age de uma maneira que não é coerente com aquilo que você esperava daquela pessoa. Por exemplo, você fez uma boa ação e você espera que aquilo seja reconhecido. E ao invés de receber gratidão, você recebe ingratidão. Eu acho que isto aplica-se a uma mulher fiel ao seu marido, que ao invés de receber do marido bons tratos e fidelidade, recebe o inverso. Eu acho que isto é uma coisa que entristece o Espírito Santo. Acho que o marido que tem uma mulher fiel, ou vice-versa, uma mulher que tem um homem fiel, trabalhador, honesto, que luta, que dá seu suor pela sua família e ao chegar em casa, não encontra a mulher naquilo como ela devia estar, cuidando da casa, dos filhos, e tudo que se ouve é reclamação, e infidelidade, e maus tratos, e agressões por palavras, não é? Eu acho que isso entristece o Espírito Santo. Da mesma maneira com os filhos, com os pais. Então, longe de vós a amargura. Então, pessoas começam a carregar na alma amargura. E a amargura é uma coisa completamente oposta ao Espírito, porque o Espírito é dócil e a amargura é amarga. Sabe? Então, isto não combina com a natureza divina. Precisamos buscar a natureza de Deus. E aí Paulo disse, tire a amargura do seu coração. Se você que está me assistindo tem qualquer raiz de amargura contra alguém, Deus jamais poderá te abençoar. Isto entristece o Espírito Santo. O coração de um filho de Deus é um coração aberto para o perdão, para conceder e aí então pronto para receber de Deus, porque se Jesus nos ensinou, se não perdoarmos a quem nos ofende, nosso Pai não poderá nos perdoar também. Não dês lugar ao diabo. Aí tire da sua vida a ira, a cólera, e tire também a gritaria. Não é? Tem tantos lares de crentes que parecem mais um pedaço do inferno do que gozando de uma atmosfera celestial, de uma paz. Por que a sua casa não carrega e não tem uma atmosfera do Espírito Santo? Está na hora de ter, está na hora de olhar a Bíblia. Então, a ira, a gritaria e as blasfêmias e a malícia, hein? Tira isso de dentro da sua casa. Isto entristece o Espírito Santo. O que é blasfêmia? Hein? Antes sede uns para com os outros benignos. Que tal você viver, levantar, acordar aí na sua casa e ao invés de estar gritando com os filhos, ir lá dar um abraço, um beijo no filho? Que tal você, ao invés de estar com raiz de amargura no seu coração contra a mulher, contra o marido, na cama ainda se abraçarem, se beijarem e desejar um dia espetacular para ele? Que tal chegar no emprego com ares de felicidade porque você levantou vivo, orou naquela manhã, falou com o Eterno, com o Criador, com aquele que te alimenta e te sustenta e que é a sua fonte de alegria? Que tal? Será que o dia não seria diferente? Será que isto traria tristeza ao Espírito Santo ou alegraria o coração de Deus? Então, não dê lugar ao diabo, dê lugar ao Espírito Santo, a doçura, a vida de Cristo. Eu quero dizer, seja
benigno, seja bom. Se alguém lhe pagar o bem que você fez com o mal, esteja com o coração aberto para perdoar, porque existe um juiz que julgará. Não deseje que o mal aconteça, deseje que aquela pessoa se converta, se arrependa, volte, se humilhe e reconheça o quanto você foi bom com ela. É isso que nós precisamos. Todos nós, né? Sermos compassivos, perdoando uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. E aí, esta é uma escritura tremenda que Paulo disse: se você viver assim, sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Eita, será que nós somos filhos de Deus? Meus filhos carregam traços e características minhas. Se você é filho de Deus, você também carregará traços e características de Deus na sua vida. Andai em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Mas a imundície, toda sorte de impurezas ou cobiças, nem sequer se nomeie no meio de vós, ou entre vós, como convém aos que são chamados de santos, que querem dizer separados. Não haja entre vós conversação torpe. Eu acho que o que nós precisamos em nossos encontros com irmãos, com amigos e com a própria família. Eu disse a minha própria família em casa esta semana, a minha própria esposa. Olha, nós nos assentamos para falar sobre projetos de vida, sobre educação de filhos, sobre necessidades do lar, sobre suprimentos alimentares e sobre todos os problemas materiais. Mas vamos nos assentar um pouquinho aqui agora para falarmos quão agradecidos nós deveríamos ser pelas misericórdias de Deus. Vamos olhar aqui agora e fazer um inventário da nossa vida. Isso é uma conversa entre família, entre marido e mulher. Talvez você não tenha esse tipo de conversa em sua casa. Pare, olhe suas origens, o lugar de onde Deus te tirou, a proposta que Deus está te fazendo. Olhe o que Ele tem feito e o que Ele propõe fazer por nós. Vê se a nossa conversa pode ser um pouco diferente. E aí, então, eu disse e volto a repetir, por que nós não podemos parar dentro de casa, olhar nos olhos dos filhos e da mulher e dizer, nós precisamos melhorar, hoje pode ser a vinda do Senhor, isto deveria ser um ritual, uma prática diária, algo que se tornasse, sabe, ali infalível, todos os dias bater na mesma tecla, olhar para os filhos e dizer, nós vivemos bem ontem, para a esposa, para o marido e dizer, mas hoje nós podemos fazer melhor. Vamos melhorar? A minha proposta para você que me assiste na TV Fé Perfeita ou em qualquer TV que está apresentando este programa, tenho certeza que nós podemos melhorar e muito a nossa relação com Deus, com relação à oração, à leitura, à gratidão, à santificação, à postura, ao comportamento. Nós podemos ter muito, fazer muito melhor, esquecer o passado. As coisas que foram negativas ontem, que não voltem a se repetir hoje na sua vida, no seu lar. As palavras, os olhares, as ações, as conversas. Ei, o que aconteceu de errado? Por que você não aproveita agora, quando terminamos o tempo aqui, para fazer um acerto com Deus? Vamos orar juntos? Pai, minha proposta é que ninguém entristeça teu espírito. E se alguns de nós entristecemos, por favor, volte-se para nós,
tenha misericórdia de nós e nos dê uma chance hoje de sermos melhores do que fomos ontem, enquanto nos humilhamos e pedimos tua ajuda e teu perdão, e tua bênção, e tua conscientização e tua presença. Nós nos entregamos e nos oferecemos a ti, junto com todos estes telespectadores. Eu os entrego, em nome de Jesus Cristo, e peço estas bênçãos. Amém.